tarde, Olá, boa bom noite. dia, boa tarde, boa noite. Olá. Feliz 2026. Feliz 2026 para todo mundo, Que 2026 seja um ano muito melhor que 2025. com Eu tô certeza. estação do comboio. E começar o primeiro vídeo do ano, né? O canal não tá esquecido, é porque Tem muita coisa para ser feita, sabe, gente? E assim, o tempo não dá. a gente também às vezes está na busca de funcionário, não consegue e acaba que fica sobrecarregado. Muita coisa a gente não consegue às vezes fazer, né? E entre fazer um vídeo e trabalhar, a gente sempre prefere trabalhar. Sei que muitas das vezes o vídeo é importante para algumas pessoas, né? E fala que traz informação, que isso, que aquilo, mas assim, a gente também tem que olhar também não só o lado de vocês, mas também olhar o nosso lado de vez em quando, né? A gente se meteu nessa, né, de trabalhar por conta, então a gente não pode, né, às vezes rejeitar um serviço, né, dependendo às vezes da pessoa que é, a gente não pode rejeitar porque a pessoa tem muitos contatos, você pode indicar a gente, independente do dia, então fica assim, sabe? Tem muitas pessoas que estão entrando em contato comigo, sabe? Eu sei que eu estou em falha porque às vezes eu não respondo, eu visualizo e não respondo, eu sou assim mesmo, é difícil, né? Mas que 2026 a gente consiga, né? Ter mais pessoas trabalhando conosco, sobrando mais tempo para a gente poder responder às pessoas e, né, mostrar como estão as coisas aqui. Muita coisa está muito diferente, né? A gente fala, está muito diferente. A gente vê muita gente indo embora para a Espanha, né? A gente acha que depois as pessoas vão voltar para cá, mas essa é só a nossa opinião. E é isso, né? 2025 foi um ano, até novembro eu posso dizer que foi um ano muito bom para mim. A gente começou o ano muito devagar de serviço, né? Porque eu só tinha uma pessoa que me entregava o serviço. E depois a gente foi crescendo e a gente já começou a ter hoje 3 lugares onde a gente tem serviço. Nós colocamos a nossa empresa no Google, só colocamos qual era o nosso endereço e através disso a gente começou a ter vários pedidos de orçamento, serviço fechado só por causa do Google, sabe? Então a gente viu que foi muito bom pra gente. E é isso, né? Novembro foi um mês já pra mim que no final de novembro teve muita coisa acontecendo na minha vida que foi muito ruim mesmo, né? Tive problemas familiares e tal. E quando chegou, eu tive que ir ao Brasil e quando eu cheguei no Brasil a Verônica ficou desesperada porque choveu o serviço, né? E como nunca tinha chovido tanto serviço, né? Tido tanta procura, a Verônica falou que se eu tivesse aqui na época a gente teria fechado mais de 30 serviços, né? No mês de novembro e dezembro, né? E aí quando eu voltei do Brasil, eu voltei doente. Eu fiquei 2 semanas de cama, né? Literalmente, muito mal. Eu consegui fazer um serviço só, se eu não me engano, antes do Natal. Foi isso, não foi, Verônica? Do vídeo porteiro do Vitor? Foi um antes no dia 9, depois outro no dia 22. E foi fazendo os trabalhos picados, mas nessa brincadeira foi quase um mês de intervalo, que ficava doente, tinha uma melhora, ia trabalhar. Depois que voltou do Brasil, ficou uma semana mal. Depois foi se recompor. Depois tentou trabalhar. Depois teve uma recaída. Depois pegou uma gripe muito forte que tá tendo aqui. Eu não sei se ele já tinha gripe, depois ficou pior. Eu sei que ele ficou muito ruim, ficou depois, no Natal. Voltou a ter os sintomas novamente, né? Sim. E Passei mal dia 24 inteiro, né? A ceia, o dia 24 eu não consegui fazer nada, nem beber vinho, assim, né? Uma coisa que vocês sabem que eu gosto, é conseguir beber. Eu tomei umas 2 tacinhas só e já não consegui mais nada. Aí dia 25 eu tava melhor, né? Mas depois fiquei mal de novo, né?
teve algum trabalho ou outro e... Depois tive sinusite, né? Eu fui no médico dia 31 de dezembro. Aí ele falou que eu tava com sinusite. Hoje é dia 3, eu tô à base de antibiótico ainda. E é isso, né? A gente sabe o quanto que é difícil. Então, assim, aqui ainda tava falando com uma amiga minha. Eu falei assim, se eu pudesse, no mês de dezembro eu tinha arriscado do ano de 2025, que foi muito ruim. Então, assim, às vezes as pessoas falam com a gente, né, mandam mensagem e não entendem por que às vezes a gente não responde, sabe? A gente também tem problema, tem muitas coisas que acontecem, né? O Brasil foi pra mim, os 7 dias que eu estive lá, foi os piores dias do meu ano, sabe? Foi horrível ter estado lá, que nem eu falei, né? Eu coloquei no story do Instagram lá, nunca mais eu volto no Brasil por minha vontade própria, sabe? Se eu puder nunca mais estar lá, eu nunca mais vou querer estar, sabe? Então, tem muita coisa, sabe, que aconteceu, sabe? Eu acabei perdendo a minha mãe no dia 12 de dezembro. 10 de dezembro. 10, né? Foi 12 não, né? Acho que foi 12. E foi assim, foi muito difícil, sabe? Muita coisa, tudo em cima do outro. E é isso, sabe? Então, a gente vai tentar fazer, né? Que nem a gente comprou, eu tinha comprado aquele calendário do Advento pra fazer, sabe? Eu ainda não consegui tirar lá 23 e 24. A gente tinha comprado o calendário do Advento pra fazer, pra Verônica estar mais junto na internet, conversando com as pessoas e tal, mas assim... Nesse intervalo as meninas ficaram doentes. Foi um mês muito difícil pra gente. A Lúcia foi 19 dias tomando, de 30 dias do mês, foram 19 dias tomando antibiótico. Então assim, foi muito difícil pra gente o mês de novembro, sabe, gente? Então assim, a gente, quando fala, né, que também algumas coisas acontecem e as pessoas às vezes não acreditam, né? Acham que é só, não, eles não fazem mais e pronto, não. É muito ruim, sabe? Mesmo, às vezes, algumas coisas que acontecem. E aí a gente tem que... E tem muita coisa que a gente também, assim, a gente prefere preservar a nossa privacidade, né? Porque a gente também não gosta também de falar tudo. Se fosse falar tudo, o canal, pô, ia bombar, né? Porque todo mundo gosta de estar por dentro. Mas tem coisas que a gente prefere guardar, né? A gente prefere falar depois, o que a gente acha que é importante falar. Mas tem coisas que às vezes, igual o Rafael estava falando, questão do trabalho. Ele poderia muitas vezes passar o dia a dia, mas tem cliente que também não aceita que os serviços sejam gravados, né? Não que a gente vá, né, o Rafael vai gravar a casa da pessoa, mas tem gente que não faz questão nenhuma que grave nada. Não faz questão nenhuma, não. Não faz questão, não permite. Não permite tipo gravação, não quer. Tem outros que não se importam, até gostam, né, mas... A gente sempre pergunta se a gente pode tirar foto e tal, né, porque a gente não pode publicar nenhum tipo de imagem sem o consentimento da pessoa, né? Então, quando a pessoa já fala, não, prefiro não, a gente não grava e não tem como gravar. O que dá pra gente tirar foto, imagina, de um quadro que não aparece nada, tranquilo. Mas tem pessoas mesmo assim, não deixam. Tem uma senhora que eu faço serviço pra ela, foi o primeiro serviço, né, quando eu saí, e vocês sabem que eu fiz a casa, ela não, pode gravar o que tu quiser aqui, pode demonstrar, pode usar minha casa de modelo, tu pode fazer o que tu quiser, né? A gente foi lá... Que dia que eu fui lá nela, velho? Foi dia 30, né? Dia 30. Dia 30. Fomos lá trocar uma bomba dela que queimou. Aí queimou o painel de outra também, que a gente vai ter que trocar. Só que eu tenho que encomendar, porque não... Assim, é difícil de conseguir, né? Rafael, o que quiser. Só que no dia da bomba, cara, porra, eu tava com a sinusite atacada no limite. A minha cabeça latejando, tudo doendo, sabe? Eu não tava conseguindo nem ficar em pé. Aí tu fala, e tu tava lá trabalhando? Tava. Porque é o que eu falo, né? É uma pessoa que abre portas pra mim, que me colocou, né, onde eu tô hoje. Se eu tô lá foi porque ela me ajudou muito. Então não tem como falar não com uma pessoa dessa, entendeu? Então quando eu falo, né,
fazendo as coisas, Adriano, Rafael. Eu falei, não, Adriano, eu já não tô conseguindo nem mais pensar. Mas a gente ficou lá até a hora que ela falou assim, não, agora já tá mais frio, vocês podem ir embora. A gente ficou, porque quando eu mais precisei, né, iniciar o meu negócio, ela tava lá falando assim, ó, vai que eu te apoio. Na hora que ela precisa, eu vou virar as costas, eu vou falar pra ela procurar outra pessoa, jamais. Então, é isso que eu falo, sabe? Quando a gente tá disposto a pagar o preço, né? Depois do dia 31, apareceu outra bomba pra mim trocar. De um cliente que é um cliente novo. Não, no dia 31. No dia 31 apareceu outra bomba, né? Eu troquei uma no dia 30 e outra no dia 31, né? Pô, a gente tava lá, eu também, porra, eu tinha tomado o antibiótico 9 horas da manhã e assim, ele ainda não tinha feito efeito, a minha cabeça doendo mais do que no dia 30 e a gente lá trocando a bomba, sabe? Aí você fala, mas precisa disso tudo? A questão não é nem o dinheiro. A questão é que a pessoa que me pediu é uma pessoa influente, conhece todo mundo, e se ele gostasse do meu serviço, quantas pessoas ele poderia me indicar, sabe? Eu penso aqui muito nisso, não é nem pelo dinheiro, sabe? É mais pelo que a pessoa Porque pode... tá começando a empresa, né? Tu precisa ter Precisa contatos. ter pessoas que falem bem de você, cara. Graças a Deus, o nosso canal lá, nossa empresa lá no Google, só tem boas qualificações, tudo 5 estrelas, graças a Deus até hoje, né? Todas as pessoas que qualificaram sempre falaram muito bem da gente, então a gente, através disso, vai, né? Vai indo devagar, mas aqui na Verônica falou, tem coisa que a gente não pode falar, tem coisa que a gente não pode mostrar, tem coisa que seria muito interessante a gente falar, mostrar como é que faz, mas não dá também, não dá tempo, não é uma coisa que a gente fale assim, nossa, vai dar pra fazer agora, não é assim. Então, é isso, sabe? Que a gente consiga em 2026 fazer tudo que a gente não conseguiu fazer em 2025, né? 2025, mesmo com todos esses problemas, foi muito melhor que 2024, né? Porque a experiência que a gente ganhou, o que a gente fez, né? A gente hoje é organizado, né? Na parte de controlar as coisas. A Verônica hoje, quando eu comecei em 2024, a Verônica não trabalhava comigo a 100%, né? Ela me ajudava. Ela trabalhava com os produtos, né? Agora ainda divido os dois, né? Ela me ajudava em alguma coisa assim, mas era algo tipo assim, não, Rafael, eu até faço isso pra tu, né? Mas eu chegava em casa, eu ainda fazia muita coisa no computador e tal, controlava muito. Hoje eu já não faço mais nada disso, a Verônica faz tudo, sabe? Então assim, a gente viu que a gente teve um progresso, né? Nós terminamos 2024, a gente tinha acabado de comprar a carrinha, né? Então a gente viu que, pô, foi algo que foi maravilhoso pra gente. A gente continuou comprando ferramenta, né? 2025 a gente comprou ferramentas que a gente precisava e a Verônica falava assim. Antigamente eu via a Verônica falando assim, nossa, vai comprar ferramenta? Hoje eu vejo ela falando assim, ó, compra logo, Rafael, se precisa, compra. Mesmo que vá usar uma vez, é melhor ter e ganhar o serviço do que não ter e perder o serviço. Mesmo que use uma vez só. Porque ela viu a diferença que faz uma ferramenta, né? Em algumas obras que ela acabou não acompanhando, mas vendo os relatos do que eu falava com ela acabou vendo e viu que a ferramenta faz toda a diferença, né? Então a gente hoje tem a ferramenta para trabalharmos com 3 equipes, né? E aí é o que a gente está buscando hoje, ter 3 equipes, uma para elétrica, uma para ar-condicionado e outra para fazer alvenaria, né? Nós queremos ter 3 equipes para isso, temos maquinário para trabalhar as 3 equipes e só precisa hoje dos funcionários, que é a parte mais difícil. O resto, serviço nem tanto, mas funcionário, te falar, hoje em dia é difícil. E o problema é que muitas das vezes aparecem pessoas que falam que quer trabalhar, mas
mas na verdade nem quer trabalhar, né? Eu tinha até falado com algumas pessoas que, né, a partir de hoje a gente só ia contratar português, né? Aí o cara falou assim, a Adriana ainda fala assim, ainda bem que eu sou português, né? Eu falei, ainda bem, né? Porque muita gente acha que a gente trabalha e ganha muito dinheiro, sabe? Porra, que a gente tá rico, que a gente Nossa, isso, que a gente aquilo, paga-se tanto. né? Mas não vê quanto que a gente paga de IVA, não vê quanto que a gente paga de segurança social. Se a gente fosse clandestino, realmente a gente ia ganhar muito dinheiro, né? Mas eu não me importo de pagar IVA e segurança social, não. Mas porque a partir do momento que você quer estar direitinho, quando você contrata uma pessoa, vamos supor que você fechou ela com o mínimo, né? Com hoje 920. Esse funcionário, pra gente pagar, vai ser quase um salário, mais a metade de um salário, né? Praticamente. Mas só que ninguém entende isso, porque assim, você paga o seguro, que é de suma importância, a pessoa ter seguro, paga segurança social, a pessoa paga uma parte, beleza, mas a gente paga a parte maior. Aí depois, fora isso, o IVA que você paga, porque a partir do momento que você emite fatura, você tá, né, você coloca lá o IVA, você tem que devolver aquele dinheiro pro Estado. Mesmo que você depois receba, tem que devolver pro Estado. Então tem que estar, às vezes, eu achei engraçado, no dia 31, eu fiquei trabalhando praticamente o dia todo pro cliente. Eu trabalhei até às 4, não, até às 5. Ele pedindo para fazer o orçamento, assim, assado. Tava no desespero que ele tinha que fazer uma fatura para poder, deve ter feito, acabando comprou alguma outra coisa, para conseguir abater depois, no final do ano, né? Para quando ele fazer, vamos supor, em abril, ele vai fazer o IRS dele, ter esse encontro de contas, né? Ele ganhou muito dinheiro, mas ele tem que justificar essa entrada de dinheiro fazendo alguma coisa. E eu não tinha noção como era assim, mas só que as pessoas são muito assim. Quando a gente acaba, né, trabalhando muito com isso, você vai conversando com outras pessoas. Teve um conhecido nosso, né? Foi no ano de 2020, final de 2024. Eu até falei pro Rafael, porque por acaso eu vi, né, chegando lá uma carrinha com 5 jump? É jump que fala? Não é uma carrinha, deve chegar uma cegonha. Uma cegonha com 5 jumps. É jump, né? É uma carrinha igual a do Rafael, mas só que muito maior. É XL. Depois que conversa com a esposa dele, ela falou que ele preferiu se meter no financiamento de 5 carrinhas dessa, né? Do que devolver o IVA pro Estado. Que depois ele consegue recuperar. Só quem tá aqui entende, né? É meio confuso, mas é mais ou menos assim. É que nem a gente, a nossa empresa. Assim que tu abre uma empresa aqui em Portugal, um monte de gente parece que descobre que tu abriu e começa a mandar cartas pra você, né? Então quando chega novembro, um monte de gente começa a mandar pra gente financiamento de carro, pra gente comprar pra abater o valor do IVA, né? Porque se tu compra uma carrinha de 30 mil, tu consegue abater lá o quê? Quase 7 mil de IVA, né? Então assim, a carrinha de 30 passa pra 23, 24. Então isso é importante, né? O IVA que tu teria que devolver, tu já não devolve porque tu pagou no carro que tu comprou. É mais tu vai, tipo assim, tu vai pagar na mesma, né? Mas só que tu vai ter um bem, né? Isso. Porque senão, se tu não fizer isso, às vezes tem pessoas, a gente, vamos supor, é pequenininha, a gente paga aí, né? Teve trimestre, né? De pagar 3 mil de IVA. Ó, deve ter empresa que paga muito mais. Então, não, com certeza. Não, com certeza tem, né? Quem é a gente na fila do pão? Mas, então, às vezes, para não ter que pagar isso pro Estado, ele prefere investir em alguma coisa. E geralmente são carrinhas, ferramentas, tudo que saúde, né? Caraca, cara. A vez é do cara. A vez é do azul. É. Ó, cara, da BM também.
Ele não ligou não, ele continuou. Continuou embora. Nossa, quase teve um acidente aqui na nossa frente. Né? A preferência é de quem tá na rotunda. Aí o ó, senhorzinho- tinha uma BM na nossa frente, ela passou direto. Quase que o cara que tava na rotunda não bateu nele. A sorte que ele freou. Mas é isso, né? A gente já tem 20 minutos. Ainda bateram no nosso carro. Né? Que dia que bateram? Não sei. Foi antes do Natal. Fui ver ontem só quando bateu. É, foi no dia 23. 23? Não, foi dia É. 23 não. Dia 23 tu tava lá no coisa, tu tinha aberto o calendário. Deve ter sido dia 21. Não, dia 23 eu não fui, nem 23 nem É. 24. Deve ter sido dia 21. 22. 22. Consegui consulta. E outra coisa que a gente, né, assim, esse ano a gente usou muito, né, Rafael? O sistema de saúde, né? Meu Deus. Usamos demais. Até eu fui no médico que eu não vou. Ó, esses dias mesmo, uma menina entrou em contato comigo perguntando. Vai ficar um pouquinho longo, né? Mas eu vou falando até onde a gente vai sair. Perguntando como é que era o sistema de saúde aqui. Eu já falei pra todo mundo que eu tenho o plano da EDP, que é um plano de descontos, né? Que hoje pra mim, por causa das meninas, compensa, que elas fazem um tratamento no particular. E eu devo pagar 20 e poucos euros para nós 4. Então eu tenho um desconto nas consultas, né? E pra mim hoje, né, tá compensando. Mas se eu precisar ir para uma urgência, eu vou pro público, né? Como também a gente conhece pessoas que tem plano, né? Tem seguro de saúde mesmo bom e acaba indo pro público. Ou a Depois gente vai ali naquele do Marco, né? que não tem condição de pagar as despesas, né? Porque de qualquer forma você paga. Aí temos a opção de ir na Santa Casa, que é no Marco, que sábado e domingo, para quem tem número de utente, é de graça. De 8 às 8. É de 8 às 8, né? De graça. 8 da noite a 8 da manhã. E depois de... Durante a semana é de 8 à meia-noite. Isso. Aí se você precisar, dependendo do escalão da pessoa, você paga as taxas moderadas, né, que eles chamam aqui, mas também é barato. Eu já paguei para livre, é 4,5, não é nada de absurdo. E temos isso, temos o Padre Américo e temos o posto, o SF de Bem Viver, que é onde a gente vive. Então, nesse final de ano, aqui tá tendo, não chegou ainda no pico, uma gripe. Qual é o nome mesmo? É gripe K? Uma gripe que tá pegando todo mundo aí, né? Pegando todo mundo mesmo. Então o hospital, acho que, se eu não me engano, o Hospital Padre Américo não tá fazendo mais atendimento, né, Rafael? Não, Então, não tá recebendo. não tá recebendo mais, só de urgência, né? Mas vamos supor, você liga pro SNS, né? Você é obrigado a ligar aqui, né? Pra você ter atendimento. Aí aqui a opção que nós temos, né? Que nós recebemos foi o teleatendimento, que é uma consulta, e a consulta presencial no posto. Tanto o Rafael quanto pra Lúcia, né, que eu precisei, a gente conseguiu a consulta presencial. Eu consegui uma no mesmo dia e o Rafael conseguiu uma no dia posterior. Mas também conseguiu também no primeiro horário da manhã. Não, segundo, se não me engano. E aqui a gente está conseguindo se, né, desenrascar, né? Eu converso muito, tem a Mabalu, né, que não vai, se ela quiser depois fazer um comentário aí, que eu até falei isso com ela. Ela falou assim: nossa, Verônica, aqui em Lisboa não temos isso. É fora da realidade. Então aqui a gente tem muita sorte, a gente não pode reclamar. Tem pessoas que reclamam, que não tem jeito, né? Até próprio quem é português mesmo reclama, mas... E também quem é de fora também reclama. Mas a gente não pode reclamar de nada. O atendimento daqui, mesmo no público, pode demorar? Pode sim. Com as meninas não demora, a gente também já precisou para a parte adulta. Só uma vez que demorou muito, quando o Rafael estava com um problema na coluna, que ele foi fazer o atendimento, ainda nem tinha a ligação, né? Era obrigado a fazer o SNS. Que o Rafael ficou lá mais 4 horas para atendimento. 3 horas. Foi o que mais demorou. Mas assim, o hospital estava lotado nesse dia.
E era durante o dia e era nas férias, era no verão, então tava lotado demais. Mas fora isso, a gente não pode reclamar, né? É muito difícil, às vezes, quando uma pessoa pergunta pra gente, a gente fala que é bom, mas a gente não sabe a realidade dela. Mas às vezes o nosso bom não pode ser. Isso foi isso que eu falei com ela, porque o nosso ponto de vista, né, nossa experiência. A gente adora viver onde a gente vive. Tem gente que já foi pra ali e detestou, né? Detestou, achou ruim e tal, mas a gente gosta de onde a gente vive e gosta muito. É que eu falo, nunca trocaria uma casa no Porto, né, por uma casa em Viver. Se eu falei até com uma Babu esses dias, se eu ganhasse uma casa no Porto, te arrendava. Eu arrendava e continuava morando. Tinha ganhar um dinheirão, né? E continuava morando onde eu moro, porque ali eu acho muito bom. Nada se compara aquele lugar ali pra mim. Mas vai de cada um, a gente não sabe. Não posso dizer que se um dia eu tiver que mudar, eu não vou, né? Se eu tiver força maior, tiver que comprar uma casa, porque ali é muito caro, né? A gente não sabe no que a gente vai conseguir comprar ali, mas se tiver que ir pra outro lugar, a gente vai tentar ser feliz que nem a gente é ali. Não faz nada. Nada, né, tá ao nosso controle sempre, 100%. Mas é isso, que a gente não falava, desculpa. Não, mas era só pra falar. E às vezes a gente não sabe a realidade. Tem pessoas que vivem no Brasil que adoram o SUS. Eu, assim, eu não tenho muitas boas experiências no SUS. A gente tinha atendimento quando eu era mais nova, né? Mais nova mesmo, lá com a idade da Lívia. Meu tratamento todinho era feito no público, mas depois disso acabou, não continua mais a mesma coisa. A gente conseguia médico, a gente conseguia qualquer especialidade de graça. Hoje em dia não é mais assim. Ou tu tem o dinheiro pra tu pagar uma consulta no particular, isso na minha cidade lá, tá, gente? Ou tu vai viver a custa lá, esperando 2 anos, 3 anos uma consulta. Sabe, são coisas assim absurdas. O Rafael, assim, ele fala, né, que não vai voltar ao Brasil. Ele se revoltou muito das coisas que ele viu lá, de como estavam as coisas no hospital, né? Chegou lá, a mãe dele tava com uma pulseira de com outro nome, né, Rafael? Então são coisas assim. Não vai ter isso aqui? Pode ser que não, mas a gente nunca viu, a gente nunca viveu, então a gente acaba, né, gostando por causa disso. E eu também tive momentos lá no particular que a gente teve que brigar. O Rafael teve que quase quebrar o hospital pra gente conseguir as coisas, sabe? Então é isso, né? No dia do nascimento da Lívia também, né? Foi o público. Não queriam deixar a gente estar junto lá, sendo que era um direito que a gente tinha, né? Rafael conseguiu achar a lei e por causa disso ele foi e ficou no hospital comigo. Mas fora isso, só era obrigado a ter mulher, não podia ter homem. Nossa, e aqui eles fazem questão que o marido fique junto com a esposa. No dia que a Lúcia nasceu, né, cortei o cordão umbilical. Ela não, tem que ser o marido, sempre. Na sala, lá, quando a gente vai pro quarto, só tem marido. E não tem essa, que vai ficar olhando. Gente, não tem nada a ver. E aqui, lá no Brasil, eu lembro que da Lívia, o jurídico do hospital foi conversar com o Rafael, né? E ela falando assim, não, a partir do momento que o senhor fica na sala, o senhor tá constrangendo as mulheres. Constrangendo as mulheres. Sendo que não tem nada a ver. E aí? A vaga ali, tu cabe, né? Então é isso. A gente vai terminar o vídeo que nós chegamos. Acho que aqui é táxi. Por acaso falaram? Isso. Aqui é Falaram táxi, com né? o azul? Falamos. E tchauzinho, gente. Tchau. Deixa eu ver. A Lúcia já